Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, sem questões de concordância, tá? Tanto concordância verbal quanto concordância nominal. Ainda estamos no começo da nossa empreitada. Vamos então, o vídeo, né, vai apresentar duas questões de concursos militares, tá? Vamos lá então. Escolha a alternativa em que o emprego do verbo ou da locução verbal na frase não corresponde à norma culta da língua portuguesa. Ou seja, vamos assinalar a opção errada. Vamos lá, então. Letra A. Caso não façam o exercício, eles se haverão com o professor. A letra A está correta. O verbo haver ele não está no sentido de existir. Então, o verbo haver, ele vai para o plural, tá bom? Concordando aqui com o pronome eles. Vamos lá. O verbo haver está no sentido de prestar contas, de se entender, tá? Caso não façam o exercício, eles se haverão, prestarão contas, se entenderão com o professor. Então, a opção A, correta. Tá bom? Daí aquela expressão, você vai se haver comigo, hein? Não é isso? Então, vamos lá. Então, a opção A correta. Letra B. Não havia mudanças na economia do país. Eu tenho aqui, ó, mudanças, tá? Tudo bem? Está no plural. E o verbo haver está no singular. O verbo haver, no sentido de existir, né? Ele sempre fica na terceira pessoa do singular. O verbo haver, ele se flexiona em tempo e modo, mas no sentido de existir, né, não se flexiona em número e pessoa, ficando ali sempre na terceira do singular. Então, a letra B, correta, tá bom? O verbo haver é muito pedido em concursos militares. Vamos lá, letra C. Futuramente, não mais haverão existido mudanças. Percebam que no enunciado, né, eles citam aqui a locução verbal. Tá? A locução verbal ela está aqui. Ó. Locução verbal acontece quando dois verbos têm valor de um, ou seja, dois verbos têm valor de uma única ação. Então, vamos lá. Na locução verbal, quem comanda, quem tem um sentido da locução, tá, é o segundo verbo, é o verbo principal aqui, né? E o verbo principal da locução é o verbo existir. No caso do verbo existir, tá? Ele sofre flexão naturalmente, de acordo com a necessidade. Somente o verbo haver, que não sofre flexão, né, de número e pessoa, no sentido de existir. Quando é o próprio verbo existir, né, ele sofre, sim, flexão, né, quando há necessidade da flexão. Tudo bem? Bom, a locução verbal, ela vai para o plural porque o verbo principal é o verbo existir. Então, a opção C está correta. Tá? Futuramente, não mais haverão existido mudanças. Por que a locução vai para o plural? Porque quem comanda a flexão aqui, ó, é o verbo existir, que é o verbo principal, tá? Ele está no particípio. E o verbo haver é o verbo auxiliar. Ele vai sofrer a flexão, concordando aqui com mudanças, tá? Então, a letra C, correta. Vamos, então, agora para a letra D. No futuro, não existirá, não haverá, haver no sentido de existir. Não haverá desemprego, doença e analfabetismo. O verbo haver no sentido de existir, sempre na terceira do singular. Opção correta, tá bom? E ainda está aqui concordando, né, opcionalmente com o elemento mais próximo. Então, a letra D, correta também. O verbo haver no sentido de existir, tá? Sempre no singular. Então, pessoal, sobrou apenas a opção E. Chegamos à conclusão de que a opção E é a incorreta, certo? Vamos conferir por quê, tá? Sempre poderão haver novas respostas para o problema.
Olha só, locução verbal aqui, ó. Dois verbos com valor de um. Só que quem comanda a locução verbal é o verbo haver, no sentido de existir. Então, a locução toda fica no singular, tá bom? Quando o verbo haver for o verbo principal da locução e ele estiver no sentido de existir, a locução ficará sempre no singular, tá? Não concordando com o elemento seguinte aqui que está no plural. Então, a opção a se marcar é a letra E, é a opção incorreta, tá? A frase correta ficaria assim: sempre poderá haver novas respostas para o problema. Outros exemplos de locução, né, em que o verbo haver é o principal, tá? Pode haver, deve haver, costuma haver, precisa haver, há de haver, tá? Sempre na terceira do singular. A locução pode até sofrer uma flexão de tempo e modo, mas não de número e pessoa, porque ficará sempre na terceira do singular, né? O verbo auxiliar. Então, número 5, letra E. Número 6. Número 6 aqui, ó, merece aqui, ó, uma interrogação, tá? Que é uma pergunta, certo? Em qual alternativa a concordância verbal está incorreta? Tá bom? Então, é uma pergunta, vamos à resposta, né? Vamos procurar a opção correta, tá? Vamos lá. Ou melhor, vamos procurar a opção incorreta, né? Vamos atrás do erro. Letra A. Mais de um suspeito era entregue ao delegado daquele distrito diariamente. Ou seja, né? Era entregue aqui, ó, né? Vamos lá. Mais de um suspeito era entregue. Ou seja, mais de um, na expressão mais de um, o verbo vai concordar no singular, porque ele concorda com o termo anterior, que estará no singular. Mais de um suspeito era entregue ao delegado daquele distrito. Opção A, correta, tá? Então, não vale, tá bom? Então, né, não vale. Vamos cortar aqui a letra A, né? Tá bom? Letra B. Consta no relatório do juiz os depoimentos de todas as vítimas do furacão. Ora, sujeito, os depoimentos de todas as vítimas do furacão. Eis o sujeito da frase, né? O núcleo do sujeito, depoimentos. Núcleo do sujeito no plural e o verbo aqui, ó, no singular. A opção B é a opção a se marcar, né? Porque é a opção incorreta. Então, a número 6 é a letra B. A opção incorreta está na letra B. Mas vamos corrigir as demais, né? As duas seguintes. Vamos lá. A maioria dos jornalistas não puderam fotografar os supostos terroristas, tá? Em expressões, né, partitivas, né, ou afins, tá? Eu posso concordar com o primeiro elemento ou com o segundo, né? Com a maioria ou com os jornalistas. Então, a frase optou por concordar com o elemento mais próximo, que é o segundo elemento, tá? Então, correta, opção correta, tá bom? A maioria dos jornalistas não puderam fotografar os supostos terroristas. Poderia também ser a maioria dos jornalistas não pôde fotografar os supostos terroristas, né? Nesse caso, a concordância é opcional. Então, letra C é correta. Letra D. Para que o caso seja encerrado, bastam as atuais provas dos competentes advogados. As atuais provas dos competentes advogados, vamos lá, é o sujeito, né? Núcleo do sujeito, provas, núcleo no plural, núcleo do sujeito no plural, verbo no plural, concordância correta aqui, tá? Então, as opções A, C e D estão corretas. A opção incorreta está na letra B. Regra básica de concordância verbal, tá? O verbo concorda, tá? O verbo tem que concordar, tá? Em número e pessoa com o seu sujeito, tá? Muito bem. Sujeito aqui na terceira do plural,
o verbo deveria estar na terceira do plural. Número 6, letra B.